jogo Vitória e Juazeirense. Primeiro, a se falar, era jogo pro Vitória ter goleado por uma diferença muito maior do que foi. Vitória, sobretudo na primeira etapa, teve pelo menos, mais, além dos 2 gols que fez, teve pelo menos mais 2 ou 3 para poder fazer o 4º e o 5º gol, né? Só que acabou perdendo. E aí vem aquele ponto, né? É claro que a gente culpa muitas vezes Jair Ventura por uma partida ruim do time, por uma situação de jogo, por um resultado. A gente muitas vezes culpa Jair Ventura por isso. Só que no fato de perder um gol na cara, no fato no caso de René, por exemplo, que perdeu um gol cara a cara com o goleiro, o Mateuzinho que errou a cabeçada, na tomada de decisão de Gabriel quando sai aos pés do atacante, acaba tomando a bola por debaixo da trave, debaixo da perna. Tudo isso é uma responsabilidade dos jogadores. Os jogadores precisam assumir que eles também não estão na melhor da fase. A gente critica Jair Ventura, reclama de Jair Ventura, da postura, da estratégia, mas os jogadores também precisam ter essa responsabilidade para não desperdiçar a chance. Nesse jogo na Copa do Nordeste, era um jogo esperado que o Vitória fosse dominante. Qualquer coisa diferente de um Vitória que não fosse dominante, sobretudo no placar, seria estranho. Seria assim um fato de aí sim Jair Ventura ser questionado. Mas a vantagem larga, como foi, as chances criadas, a volúpia criada, era esperado diante do nível do adversário. Essa mesma Juazeirense que veio aqui foi a Juazeirense que acabou tomando 4-0 no Campeonato Baiano. Então não era nada de diferente do que esperado para essa partida. Mas o fato é que no jogo de hoje o Jair Ventura decidiu arriscar e mandar a campo basicamente um time titular no começo. Lucas Arcanjo, Edenilson na lateral direita, Kaká, Luan Cândido e Ramon. No meio de campo, Martínez e Baralhas. À frente, Eric, Mateuzinho, Canta La Piedra e o René. Ou seja, do time considerado titular, apenas o Nathan Mendes e o Renato Kaiser que acabaram não indo a campo, porque o Nathan Mendes, por opção técnica, foi poupado, e o Renato Kaiser que acabou também sendo poupado, não foi confirmado lesão do jogador. Só que ainda assim, ao colocar os titulares, teve, por exemplo, Lucas Arcanjo, que foi poupado da segunda etapa por um incômodo na região torácica. A princípio, não preocupa para o futuro. Mas Jair Ventura resolveu lançar a mão do time titular. Fez com que o Vitória tivesse muito mais entrosamento e criasse muito mais chances. O Vitória, com 15 minutos, conseguiu fazer 2-0, com muita facilidade, inclusive. A Juazeirense, como já era esperado também, tinha mais posse de bola que o Vitória, construiu com a bola no chão, chegava ao gol, criou algumas oportunidades, mas você percebia que o Vitória, em muitos momentos, estava administrando, principalmente depois do segundo gol. E esse administrar, o Vitória estava acertando o contra-ataque, o Vitória estava levando perigo ao gol da Juazeirense e acabou desperdiçando o gol, que eu já falei no início do comentário. No segundo tempo, o Vitória... o jogo ficou mais para a Juazeirense lançou mais o ataque, o Vitória ficou mais ainda com a possibilidade de contra-ataque, acabou errando algumas situações de gol, inclusive com algumas facilidades, contra-ataque de 3-2 que o Vitória não conseguiu finalizar, uma chance clara com o Canta La Piedra que ele finaliza mal, só que o Vitória amplia o 3-0 com o gol de Lucas Silva, um belo gol inclusive de Lucas Silva. Ele conduz pelo lado direito, conduz, quando o zagueiro toma a decisão, ele bate de pé esquerdo por baixo do goleiro. E logo, alguns minutos depois, a Juazeirense diminui numa bola mal marcada pela linha defensiva do Vitória. O Marlon sai cara a cara, o Gabriel faz a primeira defesa, na segunda ele sai mal. E o Marlon acaba finalizando embaixo das pernas dele e faz o 3-1. O Vitória acelera o jogo. Faz o quarto gol, novamente jogado de Lucas Silva, e o resultado acabou refletindo aquilo que a gente viu em campo da diferença técnica entre as duas equipes. É óbvio que esse resultado de 4-1 não pode mascarar o futebol que o Vitória tem jogado no Campeonato Brasileiro.
A diferença de um Ajuazeirense para um São Paulo é abissal, é evidente. Mas tem algumas coisas que são interessantes a ser falado. Por exemplo, a apresentação de René foi uma boa apresentação. Quanto tempo a gente reclamava que o atacante não conseguia dar prosseguimento na jogada. Quantos contra-ataques, jogadas de ataque, jogadas ofensivas que a gente via que o Renato Kaiser não conseguia dar prosseguimento na jogada. E o René conseguiu. René conseguiu fazer o time andar, conseguiu tirar o time de trás. Boa apresentação de Matheusinho também. Para mim, já adianto, foi o melhor jogador em campo. Mas dá para se destacar outros jogadores. Luan Cândido também. Baralha sempre conseguindo fazer bons jogos. Emanuel Martínez também. Ramon se apresentando bem no campo ofensivo. Defensivamente também marcando bem. Alguns jogadores acho que poderia ter feito mais. Edenilson não foi bem. Quando é para se elogiar, temos que elogiar. Quando é para também criticar, tem que se criticar. Acho que o cartão amarelo que ele levou no começo da partida, um cartão amarelo inclusive muito rigoroso, acabou atrapalhando a atuação dele como um todo. No final ele melhorou como zagueiro, se mostrou um zagueiro seguro, um zagueiro que a gente já sabe, de combate mesmo. Mas eu acho que o cartão amarelo dele no começo acabou atrapalhando a jornada dele durante o primeiro tempo todo. O Jean também entrou, participou em algumas jogadas que poderia ser mais ofensivo, participar mais do jogo. Teve uma outra jogada que ele poderia ser mais agressivo com a bola. Acabou não sendo, mas faz parte. É construção, é processo, então não dá para também exigir que ele vire um Cafu de uma hora para outra. Não é assim, não vai ser assim, ele precisa construir o seu caminho. Gostei do Lucas Silva entrando também no segundo tempo. Acho que na outra vez, inclusive, no jogo do Botafogo da Paraíba, eu peguei pesado com as críticas com relação a ele. E hoje eu reconheço. Lucas Silva não é jogador tão ruim assim como eu estava falando no outro jogo. Quando eu erro, eu também reconheço, né? E hoje ele conseguiu fazer bom jogo, construiu pelo lado direito, fez um belo gol, começou a jogada do quarto gol também. Acho que é uma peça válida para o futuro, dá para se avaliar, dá para se contar. E o Eric também bem no jogo, o René se movimentando bem, já deu uma pincelada sobre a apresentação dele. Eu acho que fica algumas boas impressões, mas é aquilo que o PH falou no final do jogo. Não adianta você fazer diante da Juazeirense se você não fizer diante do São Paulo. O Vitória precisa manter o nível de atuação. Claro que o nível de adversário é grande. É claro que se o Vitória joga mal contra a Juazeirense, a gente ia falar, pô, o Vitória jogou mal contra a Juazeirense. Mas o Vitória foi aquilo que se esperava diante da Juazeirense. Isso também é um fato a se exaltar, certo? Vamos ver como é que vai ser essa preparação do Vitória até o jogo de sábado. Acho que o Vitória ganha opções, sobretudo opções ofensivas. O René, o Lucas Silva. Vai ter que se questionar esse lado esquerdo de ataque. O Alcântara Pedra não foi bem. O Taza também não entrou e não fez muito mais do que o básico ali, o normal. Mas é isso. Acho que era um jogo pro Vitória vencer, para ganhar confiança. E agora é pegar o São Paulo no sábado para manter a boa fase e aí voltando de novo a construir confiança nesse time do Vitória. Certo, meu povo? É isso que eu tinha para falar a respeito da partida. Agora eu vou ler alguns comentários de vocês. Mas antes eu peço para que você toque no like, para que você compartilhe essa live, para que você compartilhe esse vídeo, para que você também se inscreva aqui no canal do Arena. Fechou? Tamo junto, meu povo. Vamos lá.